Fala galera, beleza? Vocês também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, os vestibulares estão chegando, o Enem tá por aí, depois vem a FUVEST, o Unesp, o Unicamp, enfim, todos os vestibulares espalhados pelo país, e a gente sabe que as efemérides são um tema bem importante para o seu vestibular. Professor, até acharia importante se eu soubesse, né, o que é efeméride. A efeméride são as datas redondas. Então, por exemplo, 100 anos de alguma coisa, 50 anos de alguma coisa. E nesse ano, temos 4 apostas de efemérides para o seu vestibular. Quer saber quais são essas apostas? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, dentre as efemérides mais importantes, destaco aqui para vocês os 50 anos de surgimento da internet, ARPANET, né? A ARPANET está completando aí 50 anos da sua criação. Isso é super importante por quê? Porque hoje nós estamos num processo de uma revolução tecnológica, uma revolução dos meios de comunicação. A gente sabe, Milton Santos ensinou pra gente, grande Milton Santos, que a globalização só é possível graças à disseminação, à melhoria das redes de comunicação e rede de transporte, que ele vai chamar de redes materiais e redes imateriais. A comunicação hoje, ela está passando por uma nova revolução, tanto na base da internet, quanto na velocidade dessa comunicação com a tecnologia 5G. E aí eu cito para vocês a guerra tecnológica e a guerra comercial que vem acontecendo entre Estados Unidos com a Google e a China com a Huawei. Então o surgimento da internet, os impactos da globalização, lembrando que a globalização, segundo Milton Santos, ela é ótima, né, vendida como fábula pra gente, porque ela promove o acesso aos meios de comunicação, notícias, a gente consegue se integrar ao mundo inteiro, formando o que ele chama de aldeia global. A aldeia global da ideia é uma aldeia, é um lugar pequenininho onde todo mundo se conhece, mas no mundo inteiro, ou seja, a comunicação aproximou o mundo, o encurtamento do espaço-tempo. Isso como fábula, mas como perversidade, a gente sabe que o acesso a esses meios de comunicação, a essas melhorias, se dá muito por conta do consumo. Então a gente tende a ter um aumento da desigualdade social. Pensa, para você ter acesso ao meio de comunicação, a tecnologia 5G, por exemplo, quem vai ter acesso a isso? Estados Unidos, China, a Alemanha, os países mais desenvolvidos. Enquanto os países menos desenvolvidos, eles vão tendo cada vez menos acesso. Isso vale tanto para o país quanto para a sociedade, né? Para pessoas em si. Então há uma tendência de aumento da desigualdade social. Então a questão dos 50 anos da internet é ponto forte para o seu Enem e para os seus vestibulares. Outra data redonda que a gente tem são os 40 anos da grande revolução iraniana. Super importante, hein? Para quem não sabe, galera, o Irã, até 1979, ele era um país que era governado pelos chás. O que eram os chás? Chás eram espécies de monarcas, reis. E esses reis, eles eram aliados à geopolítica americana. Olha que interessante, né? O Irã aliado à geopolítica americana. Só que a desigualdade social era muito grande. Então foi nascendo um sentimento ali revolucionário, pensando principalmente na identidade nacional a partir da religião muçulmana. Lembrando que iraniano não é árabe, tá? Iraniano é persa. E eles promoveram uma revolução fundamentalista islâmica xiita, na qual eles tiraram os chás do poder, esses monarcas, e colocaram a figura de um líder religioso e um líder político como chefe de Estado, que é a figura do Ayatollah. Na época, o Ayatollah Khomeini. Desde então, o Irã ele se voltou contra o mundo ocidental, inclusive contra a geopolítica norte-americana. Se você observar todas essas sanções econômicas, essas guerras que aconteceram nos últimos anos entre Estados Unidos e Irã, é muito por conta dessa falta de convergência geopolítica. Lembrando que o Irã é um dos países que mais tem petróleo no mundo, inclusive controlando um pedacinho bem importante chamado de Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz que eu estou colocando aí para vocês é por onde passa mais ou menos 1/4 do petróleo comercializado no mundo. Então entendam a importância geopolítica que o Irã tem para a economia mundial. Tudo bem? Outra data redonda que vocês não podem esquecer é a questão da China. A China está completando, galera, 70 anos da grande revolução chinesa. A China, até 1949, não era um país socialista, e aí em 1949, Mao Tse-tung, que liderava o Partido Comunista Chinês, transforma a China num país socialista, adotando uma estatização dos meios de produção e uma revolução cultural, na qual, a partir da censura, controle dos meios de comunicação, censura aos opositores políticos e criação de um índice vermelho, onde livros que falassem bem do capitalismo, que falassem mal do socialismo, estavam condenados, não poderiam circular livremente. E aliás, olha que interessante, um combate fortíssimo às ciências humanas. Não, esses professores de história, tudo capitalista, sabe essas histórias assim? Só que na época era capitalista e não socialista, como a gente percebe que é hoje, né? O combate ao conhecimento era muito forte. Quando Mao Tse-tung morreu, ele deixou o Deng Xiaoping liderando a China. O Deng Xiaoping, ele promove algumas
algumas modernizações, incluindo a criação das ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais, para atrair investimentos para a China. O Deng Xiaoping ele é bem famoso pela sua frase que fala... que perguntaram para ele: e aí, Deng Xiaoping, agora que você promoveu uma abertura econômica, a China é socialista ou capitalista? Ele falou: de verdade, não interessa. Não interessa se o gato ele é branco ou se ele é preto. O que interessa é que o gato caça o rato. E é justamente isso, a China hoje é um socialismo de mercado. E a gente sabe que a China está tentando se consolidar como uma nova potência geopolítica internacional, e com certeza isso é uma coisa que pode aparecer no seu vestibular, porque a China, por exemplo, na sua comemoração, colocou um míssil para fazer uma afronta militar ao poderio americano. Era um míssil que, não coincidentemente, poderia atingir os Estados Unidos, né? Coincidência, claro, coincidência. E para finalizar, nós temos completados 20 anos do governo Putin. O Putin está fazendo 20 anos na presidência da Rússia, olha que coisa importante. A Rússia, que na década de 90 estava assolada, né, pela derrota durante a Guerra Fria, era um país considerado muito minúsculo, né, que não tinha uma força, levado pelo Boris Yeltsin, um presidente que humilhou a Rússia, digamos assim, faltava nacionalismo. Quando o Putin assume a Rússia, claro, ele dá muita sorte do preço do petróleo disparar no mercado internacional, mas as políticas públicas que ele faz e o aumento da sua interferência no cenário externo mundial são muito significativos. A Rússia, por exemplo, ela foi o primeiro país a interferir na Síria, na questão da guerra civil síria que acontecia. A Rússia, ela impediu que a Ucrânia entrasse para a União Europeia. A Rússia hoje, ela até foi expulsa do G8, tamanha essa falta, essa rivalidade que existe entre Rússia e o mundo ocidental. E isso muito angariado pelo Putin. O Putin tem essa figura sisuda, essa figura forte. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que a Rússia existem vários movimentos separatistas. Na Ingushétia, Ossétia do Sul, que apoiou, né, a independência, por exemplo, da Geórgia, tá bom? A gente tem a Chechênia. Então existem vários movimentos separatistas fortemente repreendidos pelo Estado russo, e o Putin faz questão de reforçar que da Rússia não sai ninguém. É um governo totalmente forte. Inclusive, esse ano o Putin está perdendo um pouco da sua popularidade, porque o rublo, né, a moeda russa, vem perdendo força nos últimos tempos, e inclusive ele foi obrigado a adotar algumas medidas de austeridade. Dentre essas medidas de austeridade está, por exemplo, a proposta de reforma da Previdência. Ele foi bem espertinho. Ano de Copa do Mundo, ano passado, ele anunciou que não poderiam fazer grandes protestos durante a Copa do Mundo, e aí quando começou a Copa do Mundo, ele anunciou a reforma da Previdência. E aí depois de um mês que tinha acabado a Copa, obviamente, né, as manifestações, o apelo emocional da reforma da Previdência estava muito mais fraco. Tudo bem, galera? Se ligaram nesses 4 temas então, ó, 4 temas? 50 anos da internet, 20 anos do governo Putin, 70 anos da Revolução Chinesa e 40 anos da Grande Revolução Iraniana. Fique esperto que isso pode aparecer no seu vestibular. Belezinha? Então tá, galera, se vocês curtiram o vídeo, então ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e é isso aí. Beijos, abraços e